Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o narrador e hoje trago a vocês o quarto capítulo de Pen Pal, Mapas. Espero que gostem, então coloquem os fones, apaguem as luzes e boa história. Teve um comentário no meu último post que me fez relembrar uma coisa da minha infância que eu sempre considerei estranha, mas nunca relacionei ao conteúdo das histórias. Agora, eu sei que é. É engraçado como a memória funciona. Detalhes podem estar lá, presentes na sua cabeça, completamente bagunçados, até que um único pensamento ligue os pontos instantaneamente. Nunca tinha pensado nesses acontecidos porque eu estava os contando da maneira errada. Voltei para a casa de minha mãe e revi meus antigos trabalhos da escola, procurando por algo que pensava ser importante. Não achei, mas continuei a procura. Mais uma vez, peço desculpas pelo tamanho da história. A maioria dos bairros em cidades antigas não foi pensado para que a população aumentasse exponencialmente e que seria preciso um lugar para acomodar todos. O desenho das estradas é geralmente só uma resposta aos obstáculos geográficos e à necessidade de juntar pontos de relevância econômica. Uma vez que haja essas conexões, novas empresas e ruas são apenas posicionadas estrategicamente ao esqueleto já existente. Eventualmente, os trajetos estabelecidos serão fossilizados em asfalto, deixando espaços apenas para algumas modificações ou adições, nunca para uma mudança dramática. O bairro de minha infância deve ter sido antigo. Se a menor distância entre dois pontos é uma reta, o meu bairro provavelmente é um caracol. As primeiras casas devem ter sido construídas ao redor do rio e, gradualmente, a área habitada cresceu, à medida que novas ruas foram adicionadas ao bairro e ao mapa original. Só tinha uma entrada e saída no bairro todo, e a maioria dessas extensões eram limitadas por uma vala que tanto começava quanto terminava no rio, e pareciam, como eu acabei as chamando, de trincheiras. Muitas das casas originais tinham quintais enormes, mas alguns terrenos tinham sido divididos, deixando limites cada vez menores entre cada proprietário. Um mapeamento aéreo no bairro daria a impressão de que uma antiga lula gigante morreu no meio do bosque e algum empreendedor aventureiro achou seu corpo, fazendo ruas e rodoviárias a partir dos tentáculos, só para, no fim, retirar seus investimentos de lá, deixando só o tempo, a vontade e o desespero em uma terra vergonhosa, em um lugar de proporção áurea. Da minha varanda, dava para ver as casas antigas ao redor do lago. A casa da Dona Maggie era a minha favorita. Ela tinha uma perspectiva otimista, uns 80 anos de idade, mas apesar disso, era uma das pessoas mais amigáveis que eu já conheci. Tinha uma cabeça meio avoada, cachinhos brancos e usava vestidos leves com estampas florais. Sempre falava da varanda de casa comigo e com Josh enquanto nadávamos, e nos convidava para lanchar. Dizia que era solitária porque seu marido, Tom, viajava muito a negócios. Josh e eu sempre dizíamos não aos lanches, porque a Dona Maggie era legal, mas havia algo estranho com ela. Às vezes, quando nadávamos para longe, ela dizia: "Chris e John, vocês são sempre bem-vindos aqui. Podem vir quando quiserem." E ainda ouvíamos isso no caminho de volta para casa. Dona Maggie, assim como a maioria dos moradores das casas antigas, tinha um sistema de irrigação ligado a um timer, e devia ter quebrado por algum momento, já que os sprinklers ligavam diversas vezes, dia e noite. Por mais que nunca tenha feito um frio de nevar muito, muitas vezes eu saía de casa na manhã para ver o quintal de Dona Maggie, transformado pela água congelada num paraíso ártico surreal. Os outros quintais permaneciam estéreis e secos pela mordida gélida do frio invernal, mas lá, bem no meio daquela lembrança constante de como a natureza é selvagem, havia um belo oásis de gelo, parado, com estalactites caindo em cada ramo de cada árvore e em cada folha de cada arbusto. Reluzia ao nascer do sol, e cada pedacinho de gelo moldava uma luz em um arco-íris que deveria ser apreciado antes de irritar os olhos. Mesmo criança, eu era atingido por essa beleza. Josh e eu constantemente íamos lá para caminhar na grama congelada e brincar de esgrima com os pedaços de gelo. Uma vez, eu perguntei à minha mãe por que ela deixava os sprinklers ligados. Minha mãe pareceu pensar em uma explicação de resposta. "Bem, amor, a Dona Maggie, ela é doente, e às vezes, quando piora, ela fica confusa. Por isso confunde você e o Josh. Ela não quer ofender.
Ela só não lembra das coisas. Ela vive naquela casa enorme, sozinha. Tudo bem falar com ela quando for nadar, mas quando ela convidar para entrar, seja educado. Diga não. Você não vai magoar ela. Mas ela vai se sentir menos sozinha quando o marido voltar, né? Quanto tempo ele vai viajar a negócios? Parece que ele está sempre longe. Mamãe hesitou, e eu pude perceber que ela estava bastante chateada. E finalmente me respondeu. Amor, o Tom não vai voltar para casa. O Tom foi pro céu. Ele morreu anos atrás, mas a dona Meg não lembra. Ela se confunde e esquece. Mas o marido dela nunca vai voltar para casa. Se alguém se mudar para lá, provavelmente ela vai confundir com ele. Mas ele se foi, amor. Eu devia ter só uns 5 anos quando ela me contou isso. E eu ainda não tinha compreendido direito, mas agora sei que ela tinha mal de Alzheimer. Ela e o marido Tom tiveram 2 filhos, Chris e John. Os 2 tinham combinado com as empresas para revezar os pagamentos pela luz e pela água, mas nunca iam visitá-la. Não sei se algo aconteceu entre eles, se era a doença, ou se eles só viviam longe demais, mas eles nunca apareceram. Não tenho ideia de como eram fisicamente, mas houve vezes que a dona Meg deve ter pensado que Josh e eu éramos parecidos com seus filhos quando criança, ou talvez ela só viu o que uma parte de sua mente queria ver. Ela ignorava as imagens de seus olhos apenas para reviver suas lembranças. Só agora eu vejo o quão sozinha ela era. Durante as férias de verão da escola, antes dos eventos descritos em balões, Josh e eu começamos a explorar o bosque perto da minha casa e o conjunto de valas do lago. Sabíamos que os bosques entre nossas casas estavam ligados e achamos que seria demais se o lago perto da minha casa fosse ligado de alguma forma ao córrego perto da dele. E então, resolvemos descobrir. O plano era desenhar mapas. Era criar 2 mapas separados e juntá-los depois. Íamos fazer um mapa explorando a área ao redor do córrego perto da casa dele e depois outro a partir da minha. Originalmente, íamos fazer só um mapa, mas percebemos que não seria possível, que comecei a desenhar o mapa da minha tão grande, mas tão grande, que não foi possível encaixar a rota para a casa dele. Deixamos o mapa do lago na minha casa e o do córrego da dele. E íamos completando os 2 enquanto dormíamos nas casas um do outro. Nas primeiras semanas deu tudo certo. Caminhávamos pelas árvores, ao redor da água, e pausávamos toda hora para completar o mapa, e parecia que nós 2 íamos se juntar a algum ponto. Não tínhamos nada do que era exigido para esse trabalho, nem mesmo um compasso, mas tentamos compensar. Tivemos a ideia de enterrar um pedaço de pau no chão, a fim de que quando caminhássemos para outro lado, quando encontrássemos o pedaço de pau de novo, saberíamos que os 2 mapas tinham finalmente se encontrados. Acho que nesse ponto, nós éramos os piores cartógrafos do mundo. Uma hora, no entanto, o matagal se tornou denso demais perto da água, e não conseguíamos ir mais longe. Perdemos um pouco do interesse pelos mapas, e acabamos diminuindo as explorações significativamente, embora nunca tivéssemos parado de fato. E então, começamos a vender as raspadinhas. Depois que mostrei as fotos que trouxe da escola para minha mãe e ela confiscou a minha máquina de raspadinha, nosso interesse nos mapas foi revitalizado. Tivemos que bolar outro plano. Ainda que não tivéssemos entendido o porquê, minha mãe impôs restrições severas do que eu podia e não podia fazer, onde eu podia e não podia ir. E tinha que dar sinal de vida toda hora que saía para brincar com o Josh. Isso significava que não podíamos passar horas e horas nos bosques, procurando por outro jeito de atravessar a parte densa. Pensamos em simplesmente ir nadando, mas não daria certo porque o mapa ia ficar todo molhado. Tentamos ir mais rápido quando saímos da casa de Josh, mas sempre acabávamos no mesmo ponto. E aí, tivemos uma ideia brilhante. Pensamos em construir uma jangada. Devido às obras na vizinhança, haviam muitos restos de material de construção que a empreiteira jogava nas valas para deixar as ruas e o campo de construções livres, já que não era mais necessário. Pensamos originalmente em um navio formidável, com mastro, âncora, mas a ideia rapidamente se desmantelou em algo mais simples. Pegamos madeira, canos cheios de palha e amarramos usando uma corda e barbante de pipa. Partimos um pouco antes da casa da dona Meg e lhe demos adeus, enquanto ela nos implorava para voltar. Não havia nada que pudesse nos impedir. A jangada funcionou muito bem, e embora falássemos que aquilo tinha sido muito fácil de construir, eu sei que pelo menos eu estava muito surpreso que tinha dado certo. Tínhamos um galho de árvore bem grande para usar como remo,
mas vimos que era muito mais fácil simplesmente usá-lo para impulsionar o barco a partir do chão do lago, do que realmente navegar com eles. Quando a água ficava funda demais, simplesmente deitávamos de bruços e usávamos nossas mãos para empurrar, e funcionava, mesmo que não tão bem. Da primeira vez que fizemos isso, lembro de pensar que de longe parecia um cara muito gordo de braços bem finos nadando. Na verdade, demorou bastante para levar a jangada até o pedaço da mata impenetrável, que marcava até onde tínhamos ido. Depois da ideia de marcar o caminho com um pedaço de pau, planejamos ir até a marcação, e aí, tão precisa e cuidadosamente quanto conseguimos, rastrear o nosso novo curso. Isso significou que o obstáculo estava bem ali, e navegar da minha casa até o maço de árvores demoraria mais do que o esperado. Navegamos um pouco e apontávamos a jangada para a próxima vez que chegássemos lá no pé do bosque e ir um pouco mais longe. Devíamos estar indo muito bem, mas quando finalmente conseguimos chegar ao obstáculo e tivemos a oportunidade de ir além, não achamos lugar para estacionar nossa jangada. O mato era denso demais e a água tinha erruído a terra ao ponto de haver mais de meio metro de margem descamada, expondo raízes torcidas e podres das árvores. Dávamos a volta toda vez e deixávamos a jangada no mesmo obstáculo que nos obrigou a construir a jangada em primeiro lugar. Para piorar, o inverno chegou e não tínhamos mais desculpa para sair de sunga, e acabamos chegando a lugar nenhum. Sempre tínhamos de voltar para casa antes de conseguir resolver algo. Num sábado, lá pelas 7 horas da noite, Josh e eu brincávamos quando um dos colegas de trabalho da minha mãe bateu na porta. Seu nome era Samantha, e eu lembro muito bem disso porque eu a achava linda, e 2 anos depois, quando fui visitar minha mãe no trabalho, eu a pedi em casamento. Minha mãe disse que teria que sair para resolver uns problemas que surgiram no serviço e que voltaria umas 2 horas depois. O carro dela estava no conserto e ela teve de ir de carona com Samantha. Concluí que a culpa do problema era de Samantha e a briga no carro iria levar 2 horas. Disse que, sob nenhuma circunstância, deveríamos sair de casa ou abrir a porta. E disse que iria ligar toda hora para saber como estávamos. E lembrou que o telefone tinha sido cortado por conta de pagamentos atrasados. Samantha chegou de surpresa, me olhou nos olhos profundamente e disse: "Se comporte, hein?" Essa era a nossa chance. Havíamos sair pela rodovia, e assim que o carro sumiu de vista, corremos para o meu quarto. Larguei a mochila no chão, enquanto Josh pegava os mapas. "Ei, você tem uma lanterna?" "Não, mas a gente volta antes do escurecer." "Acho que só de precaução a gente devia levar a lanterna." "Minha mãe tem uma, mas eu não sei onde ela deixa." "Pera!" Corri pro armário e puxei uma cadeira da prateleira de cima. "Tem uma lanterna aí?" Josh perguntou. "Não exatamente." Abri a caixa e mostrei 3 sinalizadores que tinha pego da pilha que minha mãe tinha feito pro 4 de julho, daquele verão. Abri a caixa e mostrei 3 sinalizadores que tinha pego da caixa de 4 de julho daquele verão, junto com o isqueiro que consegui roubar dela uns meses antes. Tínhamos garantido pelo menos alguma luz caso precisássemos. Isso aconteceu um pouco antes de eu vir a sentir medo do bosque à noite. Então, não era meio que uma preocupação minha a luz. Não completamente. Jogamos tudo na mochila e saímos pela porta de trás, lembrando de trancá-la para que Box não saísse. Tínhamos 1 hora e 50 minutos. Corremos pelo bosque tão rápido quanto dava e chegamos na jangada em uns 15 minutos. Estávamos de sunga por baixo da roupa. Tiramos nossa camisa, nossos shorts e os largamos em 2 pilhas a 1,5 metro da margem. Desamarramos a jangada, pegamos nossas coisas e nos mandamos. Tentamos nos mover rapidamente para chegar em algum lugar além de onde estávamos e sempre parávamos, porque não tínhamos mais tempo a perder com paisagens já catalogadas. Sabíamos que éramos mais lentos na jangada e que estávamos navegando já fazia um tempinho, depois do ponto denso demais para seguir andando, e que não havia onde parar a jangada. Isso significava que teríamos que seguir com a jangada até o ponto original, mesmo que achássemos outro lugar para estacionar. Depois de ultrapassar os limites do nosso mapa, a água começou a ficar funda de verdade, e não conseguíamos mais alcançar o fundo com o galho da árvore. Deitamos de bruço e começamos a remar com as mãos. Estava ficando mais e mais escuro, e mais difícil de distinguir o caminho. Estávamos ficando nervosos. Na tentativa de ir rápido, batíamos as mãos e causávamos muito barulho, quebrando a tensão superficial da água. A todo momento, ouvíamos o barulho de folhas amassadas e galhos sendo pisados ao nosso lado.
Quando parávamos de remar e ficávamos quietos, o barulho diminuía, a ponto de nos fazer pensar que realmente tínhamos ouvido algo. Não tínhamos ideia que tipo de animais viviam nessas árvores, e não queríamos descobrir. Enquanto Josh olhava o mapa com a ajuda do meu isqueiro, de repente, nós demos conta de que não tínhamos imaginado os barulhos. E, de forma rápida e ritmada, escutávamos pisão, folhas amassadas. Pisão, folhas amassadas. E parecia estar um pouco distante, indo pelas árvores, além de onde chegamos com o mapa. Estava escuro demais, e não dava para ver. E pensamos em quanto tempo o sol ainda iria durar. Com medo, eu gritei: "Olá!" Houve um momento de tensão enquanto permanecíamos estáticos na água, e o silêncio foi quebrado por uma gargalhada. "Oi!" Josh riu. "O que foi?" "Olá, senhor monstro do bosque. Eu sei que você tá escondido aí, mas quem sabe você não responde o meu olá. Vamos lá, hein? Olá!" Eu percebi o quão estúpido aquilo era. Qualquer animal que fosse não iria responder, nem perceber o que tinha sido dito. Mas, se houvesse algo ali de verdade, obviamente, não iria responder o Josh. Mas mesmo assim, ele continuou. "Oi!" disse o Josh fazendo uma voz de falsete alto. "Oi!" respondi fazendo a voz mais grave que consegui. "Oi aí, colega!" Já sei. É o robô, lembra do robô? Olá, olá. Oi! Continuamos rindo da cara um do outro, enquanto continuávamos fazendo brincadeiras tentando falar com o suposto monstro do pântano. E então nós escutamos. "Oi!" Foi um sussurro forçado, como se saísse do último suspiro de um par de pulmões moribundos. Mas não soava doente. Saiu de um ponto além do mapa, atrás de nós, já que viramos a jangada em outra direção. Lentamente, voltei com a jangada em direção ao som, acendendo um sinalizador. Eu queria ver o que estava lá. "O que você tá fazendo, cara?" Josh surtou quando eu acendi o sinalizador. As faíscas se misturavam à água enquanto erguia em direção ao céu. Nunca tinha atirado um desses na vida, e pensei só em usá-lo como vi nos filmes. Uma orbe verde brilhante saiu da ponta em direção às estrelas e sumiu. Rapidamente, abaixei o braço mirando para o horizonte. Lembro que era de várias cores, mas não lembro quantas vezes eu atirei antes de esgotar a pólvora. Outra bola de luz seguiu em direção às árvores, mas mesmo assim, não vi nada. "Vamos embora, cara!" Josh me pressionou, olhando o caminho de volta. E me cutucando desesperadamente. "Só mais uma, Josh. Só mais um." Abaixei o braço mais um pouco e atirei uma bola vermelha do tubo. Voou direto pra frente, até bater em uma árvore, aumentando o diâmetro de leve enquanto se desfazia. Nada. Larguei os fogos na água e vi outra bola se apagar logo depois de ser engolida pela água. Quando começamos a remar de volta para casa, ouvimos um farfalhar alto e desesperador na mata. Galhos quebrando e folhas sendo amassadas engoliram o som de nossas batidas na água. Seja lá o que fosse aquilo, corria rápido. Em pânico, batemos as mãos violentamente e sentimos a corda embaixo do meu peito arrebentar. "Josh, vai devagar!" Mas foi tarde demais. A jangada se quebrou e logo se desfez completamente. Nós agarramos cada um em um cano solto, mas esses não eram grandes o suficientes para nos sustentar acima d'água, e nossas pernas pendiam debaixo d'água fria. "Josh, anda!" Eu gritei ao apontar para a água ao redor dele. Ele tentou, mas estava frio demais para se mexer, e nós dois vimos o mapa ir embora. Tá frio, cara!" Josh tremeu desesperado. "Vamos sair da água!" Nós nos aproximamos da margem, mas cada vez que tentávamos sair do lago, ouvíamos o barulho enlouquecedor vindo em nossa direção. Ficamos fracos e com frio demais para tentar subir. Saímos da água e tentamos recuperar o resto da jangada, mas o cano que Josh tinha pego escapuliu e voltou para o lago. Tiramos as sungas e, desesperados, começamos a vestir as roupas secas para nos proteger dos ventos frios. Coloquei os shorts, mas notei algo errado. Eu virei para ele. "Cadê minha camisa, cara?" Ele deu de ombros e sugeriu. "Talvez tenha caído na água e o lago levou." Disse para Josh voltar para minha casa
e falar que tínhamos ido brincar de esconde-esconde se minha mãe tivesse chegado. Precisava achar a minha camisa. Corri para de trás das casas e procurei por cima da água, pela margem, e me ocorreu que, com sorte, talvez pudesse achar o mapa também. Estava indo rápido, porque precisava ir logo para casa, e, desistindo, fui interrompido por algo atrás de mim. Olá! Eu pulei de susto. Era a senhora Meg. Eu nunca tinha visto de noite, e a luz fraca a fazia parecer frágil demais. O calor que normalmente emanava parecia destruído pelo frio. Não lembrava de tê-la visto sem sorrir, e sua aparência parecia mais estranha. Oi, dona Meg. Ah! Oi, Chris. O calor e o sorriso retornaram, mesmo que sua memória estivesse falha. Não consegui te ver porque estava tão escuro aqui. De brincadeira, eu perguntei se ela iria me convidar para um lanche hoje, mas ela disse que outra hora. Eu estava ocupado demais procurando meu mapa para questionar, e ela parecia feliz, então eu não me senti mal. Ela disse que uma outra hora ela iria me chamar, mas eu estava distraído demais para prestar atenção. Disse boa noite e corri em direção da minha casa, e atrás de mim ouvi os seus passos no quintal congelado, mas não me virei para acenar. Eu tinha que chegar logo em casa. Cheguei uns 2 minutos antes da minha mãe e quando ela entrou, eu e Josh já tínhamos trocado de roupa e nos aquecido. Nos livramos de uma, mesmo perdendo o mapa. E aí, cara, achou o mapa ou a camisa? Não, mas eu vi a dona Meg. Ela me chamou de Chris de novo. Tô falando, cara, você deve ficar feliz de não ter visto ela de noite. Rimos e ele perguntou se eu fui convidada para lanchar, dizendo que o lanche deve ser realmente ruim, porque ninguém nunca aceitava. Eu disse que ela não tinha me convidado e ele se surpreendeu. E depois de parar pra pensar, eu também fiquei surpreso. Toda vez que a vimos, toda vez ela havia nos convidado. E agora, ironicamente, quando eu me convidei, eu fui recusado. Enquanto Josh falava mais, eu percebi de repente que o isqueiro ainda estava no meu bolso. E seria um desastre se a minha mãe o encontrasse. Peguei os shorts no chão e eu o apalpei. E senti alguma coisa que não era o isqueiro no bolso traseiro. Eu tirei um pedaço de papel dobrado e o meu coração parou. O mapa? Eu pensei que ele tinha ido embora. Desdobrando o papel, meu estômago se revirou, enquanto eu tentava entender aquilo. Desenhado no papel, dentro de um círculo, havia 2 bonequinhos de palito de mãos dadas. Um muito maior que o outro, ambos sem rosto. O papel foi rasgado na parte que se perdeu, e havia um número escrito no canto direito superior. 15 ou 16. Nervosamente eu dei o papel a Josh e perguntei a ele se, de alguma forma, ele tinha colocado aquilo no meu bolso. Ele negou e perguntou por que eu estava daquele jeito. Eu apontei para o bonequinho menor e estava escrito as minhas iniciais. Tentei esquecer e continuei a falar com Josh sobre a senhora Meg, conversando sobre os lanches e que me senti um pouco culpado porque nunca aceitava. Pensando bem, o sentimento de tristeza por ela agora vem junto de um desespero quando imagino o que ela disse com outra hora. Eu havia entendido as palavras, mas não o seu significado. Eu não entendi o significado até semanas depois, quando vi homens de macacão laranja carregando para fora de sua casa o que pareciam ser sacos de lixo, e eu também não entendi o porquê a rua cheirava tão mal naquela semana. Também não havia entendido o porquê lacraram sua casa com grandes painéis de madeira escrito condenado, um pouco antes de nos mudarmos. Mas agora eu entendo. Entendo porque essas palavras foram tão importantes, mesmo que nem eu nem ela tenhamos percebido naquele instante. Dona Meg me contou que naquela noite, Tom havia voltado para casa, mas agora eu sei quem realmente se mudou. Do mesmo jeito que eu sei o porquê não vi o seu corpo ser levado numa maca. Aqueles sacos não tinham lixo. E não era o Tom que havia voltado para casa. Era alguém que se mudou para minha casa logo depois.